Pessoal, então hoje começa a aula 2 do meu mini workshop de spray art. Antes esse workshop era para ser feito apenas num vídeo único, mostrando como é que era o funcionamento básico de uma lata de spray. E caso tu não conheça esse vídeo, eu vou deixar no comentário sobre essa primeira aula para assistir, para entender o que eu falei lá. Então lá tinha um propósito um pouco mais teórico e de iniciação dentro dessa parte do spray art. E hoje na aula 2 eu vou mostrar como usar o spray de forma bem básica e como é que ele funciona, como é que é a mecânica dele nessa questão de como é que sai a tinta, como é que ela reage na parede, a velocidade, a pressão, todas essas formas, toda essa teoria e a prática, principalmente, sobre isso. Então tá, a aula de hoje começa agora. Então assim, vamos começar essa aula bem prática e bem dinâmica possível. Eu tô com o spray aqui, aí eu tô com o cap. Então assim, antes de colocar o cap, vamos sacudir bem a lata. Esse tipo de trabalho de misturar, ele é sempre bom utilizar quando a lata está nova, recém comprou ela está nova, aí tu sacode bem ela, e quando tu já tiver a lata e vai usar ela pela primeira vez no dia, então fazer esse trabalho de sacudir a lata. Então assim, qual é a ideia aqui? A ideia hoje é mostrar como é que sai o traço do spray para a parede, como é que ele reage, quais movimentos fazer, movimentos básicos, o que dá para fazer. Outra coisa muito importante que eu tenho que falar é que assim, esse tipo de spray aqui, ele não é um spray convencional que tu encontra em qualquer lugar de loja de materiais de construção. Esse é um spray específico para grafite, então ele foi desenvolvido para arte urbana, ele foi desenvolvido por gente que entende e os resultados que o profissional da arte urbana quer chegar. Então ele tem uma pressão diferente, a tinta, o acabamento da tinta é diferente, a secagem também ela muda. Então esse tipo de técnica aqui que eu vou ensinar, ele não serve para sprays de uso comum, o spray de uso geral, automotivo, esse tipo de spray. Porque a forma como ele é desenvolvido até a válvula, desde a válvula até o cap, ela é outra, ela não tem tanta precisão quanto tem esse tipo de spray aqui. Na prática, se vocês tiverem os dois sprays, tanto um de spray para grafite, para arte urbana, quanto um spray de uso geral, eu não tenho um aqui agora. Eu não tenho nada de spray de uso geral aqui para mostrar, mas faz diferença. Então, essa aula aqui é voltada para quem tem que estar com um spray para grafite. Spray voltado para grafite, independente da marca, tem que ser voltado para grafite. Vamos fazer o exercício antes de começar a fazer o traço, né? Qual é o exercício? É sacudir a lata, até dar uma misturada. Não vou ficar muito tempo aqui, mas eu posso acelerar o vídeo também, talvez para mostrar, mas para pelo menos ela ter um desempenho melhor possível, né? Beleza, sacudiu o suficiente. Agora a gente vai fazer, vamos pegar o cap, ó. Coloca, não precisa apertar tanto, coloca o suficiente para encaixar. Ele parece que ele está mais molinho, mas ele encaixou. Daí só aperta um pouquinho para encaixar bem, vai sair um pouco de tinta. Mas aí antes de começar a fazer o traço, vira o spray e deixa sair um pouco de tinta até ela parar de sair. Até sair só um pouquinho de gás e ela parar de sair tinta. Então ó, deixa sair um pouco de tinta, ó, viu que parou de sair. É só gás, parou. Ela já está sacudida, tá? Tem um pouquinho de... Por que eu fiz isso aqui? Porque saindo um pouco de gás, ela não fica com a pressão tão forte. Ela diminui um pouco mais a pressão na hora da tinta ir para a parede. Por que isso? Porque assim tu consegue ter um traço mais preciso. Então isso aqui é voltado para quem gosta de trabalhar com spray e quer aprender a fazer um traço um pouco mais preciso. Por isso é fundamental, sacode bem a lata, bota o cap, vira, deixa sair um pouquinho da tinta, mas isso tu vai conseguir, ela vai sair pouca tinta porque tu sacudiu bastante.
Então, quanto mais sacudir, ela não vai sair tanta tinta. Se fizer isso de virar e tirar e jogar a tinta sem sacudir, tu vai estar perdendo mais material do que melhorando o desempenho da lata. Então, assim, como é que basicamente ela funciona? A saída da tinta dentro do cap, ela sai em formato de cone. O que é o formato de cone, né? Ela sai mais ou menos como está ali o formato da mão, né? Ela sai pequena e ela vai abrir, a tinta ela vai abrir conforme vai sair da lata, né? Então, como é que é uma forma que eu posso mostrar isso para vocês na prática? Ó, aqui tá a parede, ó. Aqui tá a parede. Aí, se for virar um pouquinho de lateral, de lado com a parede e tu aplicar um jateado, vou botar mais aqui pro lado. Olha como ele sai num formato mais cônico. Ela sai aqui, claro, eu estou um pouquinho virado, ela sai aqui, mas se fizer mais assim, ó, ela vai sair mais em formato de cone. Então, basicamente é esse o formato que sai da lata de spray. Porém, se tu aplicá-la de frente, aí então, como é que a gente pode começar os exercícios aqui? Isso aqui foi só para mostrar como que ele funciona, como que a tinta está saindo, porque esse é um princípio que vai te ajudar a entender melhor como fazer tal traço, deixar o traço começar mais fino para ir mais grosso e vice-versa, deixar ele mais largo, mais grosso e acabar mais fino, que são coisas que eu vou ao longo aqui mostrando para vocês. Mas basicamente o principal exercício para o spray nada mais é do que ficar jogando tinta na parede e fazendo movimentos próximos, com velocidade moderada. Eu não fiz tão rápido. Se eu fizer mais rápido, vai experimentando velocidade com distância. Ó, aqui já foi um pouco mais lento e um pouco mais distante. Olha como abriu mais quando eu fiquei um pouco mais distante, diferente daqui. Qual é qual a ligação dos dois? Porque o traço que sai do spray ele sai em formato menor. Então, quanto mais próximo da parede, basicamente, menor o traço. Então, se tu ficar bem colado, tu consegue fazer um traço até mais fino, claro, com a velocidade certa. Se eu fizer muito perto e muito devagar, olha o que acontece. Olha como ele fica acumulando mais tinta. E dependendo da marca da tinta, do spray, pode escorrer. Então, o mesmo, ó, se for de novo mais lento, ele acaba ficando com muita tinta saturada. Então a ideia é quanto mais perto, mais próximo, mais rápido. Se fazer muito próximo e muito lento, vai perder tinta. A não ser que esse seja o propósito do teu estilo. Se ficar apertando e ficar no mesmo lugar, vai escorrer. Se só apertar uma vez, acaba fazendo um pouquinho mais perto, mais longe. Vamos colocar aqui, mais longe. Vou fazer um traço que, uma grande dica aqui, essa aqui vale ouro. É fazer um traço e tu tá com insegurança para fazer esse traço na hora de tracejar ali no teu grafite, na tua arte. Vou fazer um círculo, por exemplo. Eu não tenho, e vamos supor, por exemplo, que eu não sei fazer um círculo bem feitinho com o spray. Eu tô aprendendo. Literalmente tu ensaia o círculo. O que é ensaiar o círculo? É exatamente isso que eu estou fazendo. Não estou apertando nada, eu só estou ensaiando o movimento do meu braço para fazer o círculo. Bom, aí caso eu estou fazendo isso aqui é uma arte minha que eu estou fazendo e eu não quero arriscar nela, eu pego e faço em algum outro material. Por exemplo, estou com esse papelão aqui, pego o papelão, eu vou ensaiar nele antes de fazer o meu desenho. Então,
Eu vou ensaiando aqui o movimento e aí em certo momento eu começo o traço. Tá? Não ficou perfeito, mas é isso, é exatamente isso, justamente porque eu estou ensaiando aqui, eu vou achar o meu círculo certo e o movimento certo, a distância do cap para a parede ou para a superfície que eu estou pintando e a velocidade que eu estou fazendo. Então são esses dois conjuntos de coisas que vão determinar o tipo de traço que tu quer definir no teu desenho. Então, sem contar que só nesse cap aqui, esse cap é um cap universal, eu não comentei antes, esse aqui é um cap universal que vem na maioria das latas de spray. Então ele é um cap que ele é versátil em todos os sentidos. Eu consigo fazer um traço mais largo, mas não muito mais largo do que outros caps, que eu posso fazer uma aula específica só de cap. Mas ele consegue te resolver muito dentro daquilo que, dependendo da tua proposta. Então assim, basicamente isso aqui é o básico do básico, só para vocês entenderem, recapitulando, o formato que a tinta sai do spray é em formato de cone, nesse formato aqui, vamos colocar aqui, nesse formato, mais ou menos, né? O cap está aqui, ó, tá soltando a tinta, o spray, e esse é o formato que sai, né? E aí conforme ele vai se afastando, ele vai ficando mais suave, né? Ele vai suavizando. Então essa é uma ilustração para literalmente mostrar o que eu fiz. O mesmo cap fazendo variações, isso aqui varia conforme a velocidade da tua mão tracejando e a distância do cap para a parede, para a superfície. Ó, bem próximo. Tudo feito pelo mesmo cap, né? Então é isso. Basicamente é isso. Pegando toda essa ideia da distância, pegando esses fundamentos aqui, fica mais fácil depois de fazer o teu trabalho da maneira que tu quer, entendendo o spray. Então é basicamente isso que eu acabei de fazer aqui. A gente tem que pegar e experimentar, ficar riscando várias distâncias. Depois tem coisas mais avançadas que tu ficar virando e assim, ó. Tem muita coisa. Isso aqui já é mais avançado, mais intermediário para avançado. Vou começar a trazer então mais dicas aqui com spray. Então é isso, fica essa aula de hoje aqui. Valeu!